Nós somos a Sandoval Construção e Engenharia. A nossa empresa é uma empresa que usa de basicamente 4 insumos, sendo ficticiamente uma empresa de construção. A gente usou nomes fictícios para os produtos e para a empresa porque a empresa verdadeira que a gente utilizou os dados, ela não disponibilizou o nome verdadeiro dos dados por meio de porque eles eram confidenciais. Mas a gente utilizou todos os dados delas para fazer basicamente 3 problemas. O primeiro problema é de maximização de lucro. O segundo, a gente utilizou uma tomada de decisão baseando-se na minimização dos custos, porque a empresa, como centro de construção, ela tem 2 opções: importar seus produtos da China ou fazer uma produção interna para fazer venda no Brasil ou exportar. Por causa disso, a empresa também utilizou da quantidade de insumos para fazer essa decisão, sendo que ela avalia quanto cada produto será importado ou produzido internamente. E sendo que às vezes, devido ao custo do produto, ele pode ser até zero. O nosso problema segue 2 variáveis, sendo uma delas binária, que segue a ideia de designação que tivemos em sala de aula. Basicamente, ela vai dizer para a gente qual país que a gente deverá produzir os nossos insumos. Então, por exemplo, caso iremos produzir na China, ela irá receber o valor 1 e no Brasil 0. A outra variável que estamos analisando é a quantitativa, ou seja, ela irá decidir a quantidade produzida de cada insumo em determinado país. O fator mais influente das nossas variáveis são os custos, seja ele do cal, do cimento, do ferro ou da brita. Esse custo total unitário ele é composto por 2 custos: um custo fixo, que é baseado nas despesas gerais, e um custo variável, que é baseado na mão de obra direta e no custo de material. O que diferencia, uma grande diferença do Brasil e da China é o fato que o produto da China ainda tem uma variação de 30% a mais por conta da tarifa de importação. Só que a grande diferença do nosso trabalho é o fato de que recebemos os dados em dólar, ou seja, a gente teria que trazer eles para o real por meio de uma cotação. Então, o que a gente fez foi analisar todas as cotações de 2017 até 2019 e achar meio que uma cotação média com uma variação de 15%. Esse é o custo total da China, de cada produto, do cal, do cimento, do ferro e da brita, e aqui os do Brasil. E esse aqui é um exemplo seguindo uma cotação de R$ 3,04 para cada dólar. Essas são as restrições do nosso problema. A gente possui uma restrição de tempo, na qual ela se baseia basicamente no fato de que a empresa ela funciona durante 240 dias anuais, 20 horas por dia. Multiplicando esse valor, a gente acha 4.800. Caso a fábrica produza exclusivamente cada insumo, esses serão os valores máximos encontrados. Logo, será a capacidade máxima de produção da empresa. A terceira restrição é a restrição para variáveis binárias, sendo que, como um país tem que produzir um determinado insumo e o outro não, a soma das variáveis binárias entre eles tem que dar 1. E isso é o que essa restrição faz. A terceira restrição é a restrição de preço, e ela funciona porque o solver não consegue identificar o país que deve ser produzido através do custo mínimo. Então a gente cria essa restrição para que ele consiga entender que determinado custo mínimo será o país escolhido para fazer a produção. E a não negatividade se baseia basicamente que as variáveis não podem ser negativas. De acordo com a solução perfeita do solver, o cal, o ferro e a brita deverão ser produzidos no Brasil e o cimento deverá ser importado pela China. Essa decisão foi tomada principalmente pelo custo unitário que a gente já tinha comentado antes, baseado na relação dele com a cotação que a gente tinha comentado antes também. Diante da quantidade, a gente notou que o solver percebeu que a brita deverá ser o único produto a ser produzido e no Brasil, porque ela provavelmente vai ser o produto que gera maior rentabilidade, assim gerando um custo total e uma receita total que vai ser baseada numa margem de lucro de 60% desse custo total, por fim, assim gerando um lucro final. Bom, para analisarmos os cenários futuros, vamos estudar um pouco a variação da cotação do dólar e o que influenciou para ela variar. Por isso, vamos pegar alguns exemplos de situações que ocorreram nos últimos anos para esse estudo. Em 2018, tivemos eleição aqui no Brasil
e assim o país, durante o ano inteiro, o país se viu polarizado politicamente, o que fez gerar uma incerteza aqui e investidores de fora não querem colocar dinheiro aqui dentro. Porém, esse cenário mudou com a vitória do candidato pró-mercado no final do ano, uma vez que a abertura de mercados que foi emplacada depois fez com que mais investidores colocassem dinheiro aqui. Em 2019, o cenário também foi desfavorável para o real. Na América Latina como um todo, tiveram várias manifestações e um clima caótico tomou conta das capitais e demais cidades da América Latina. Paralelamente a isso, para gerar uma incerteza no continente, nessa parte do continente, a soltura do ex-presidente Lula fez com que gerasse uma incerteza na população brasileira, o que culminou todo esse cenário político desfavorável na América Latina, gerando uma incerteza e fazendo com que o real e as demais moedas da América Latina se desvalorizassem em relação ao dólar. Utilizando os conceitos de contabilidade e a solução ótima do Solver, nós conseguimos projetar uma DRE para o projeto Futura para os meses de novembro de 2019 e dezembro de 2019. Essa DRE tem como base uma receita, em que 90% dessa receita faz parte da receita original do Solver, destinado para o mercado interno, porém, a gente considerou que nossa empresa irá exportar mais 10% da receita para outros lugares. Então, esses 10% da receita original do Solver ainda vão sofrer uma multiplicação dependendo da taxa de câmbio. O custo dos produtos será sempre o mesmo, pois ele não pretende mudar a produção e também não sofre nenhuma variação da taxa de câmbio. A depreciação nós conseguimos a partir de um investimento de R$220 mil, que serão depreciados linearmente ao longo de 10 anos, e dividido por 12 foi possível achar uma depreciação mensal. Os custos operacionais são custos de estocagem e de distribuição. Os custos gerais são custos não operacionais, como custos com TI, custos de venda e custos administrativos. Para chegar no lucro líquido, ainda foi necessário descontar o imposto de renda de 34% sobre o lucro operacional. Para chegar nessa receita, 90% dela veio diretamente do mercado interno. Os outros 10% vieram de receitas de exportação, projetadas com 4 cenários diferentes para cada mês. Esses 4 cenários foram obtidos através de simulações de Monte Carlo. Para fazer a simulação de Monte Carlo, nós pegamos os dados dos últimos 5 anos em cotações. A partir disso, foi possível achar um máximo, um mínimo e uma amplitude, e dividir elas em 10 classes. A frequência de cada cotação em cada classe está representada aqui. Foi necessário para gerar as projeções dos próximos 12 meses. Para gerar Monte Carlo, nós geramos números aleatórios de 0 a 58, sendo 58 o número total de cotações analisadas anteriormente. E para fazer a simulação, utilizamos como na aula a função C. De volta na DRE, esses são todos os 4 cenários projetados para cada mês, tendo cenários pessimistas ou cenários mais otimistas, em que a empresa deve avaliar o padrão que se encontra melhor. A empresa deve atuar. Nós criamos um modelo de user form para apresentar melhor os dados. Utilizamos um famoso trader de Wall Street como fundo de capa, em que é preciso só apertar o botão para ele gerar os resultados ótimos. As 4 primeiras lacunas mostram onde a produção de cada item deveria ser feita para maximizar o lucro. E essa é a quantidade ideal produzida, que, como visto anteriormente, é apenas em brita. Essa cotação ela utiliza os cenários projetados de Monte Carlo, só que essa cotação é escolhida com base no cenário mais arrojado, ou que geraria mais lucro e teria mais risco. E o lucro final seria esse.
A maior dificuldade do nosso problema foi relacionar variáveis binárias com quantitativas. A gente resolveu esse problema criando uma restrição exclusiva para isso, onde a gente teve que misturar e multiplicar as duas. A partir da criação dessa restrição, a gente teve vários problemas na hora de resolver o solver, mas acabou que, adicionando dados, a gente conseguiu resolver elas. Outro grande problema foi misturar os conceitos de contabilidade com a simulação de Monte Carlo, em que foi difícil prever, estruturar e prever a DRE futura, dependendo de vários cenários relacionados à cotação. Em conclusão, a gente ainda acredita que o nosso trabalho foi eficiente, porque mesmo com a apresentação de um problema real e de dados reais, a gente ainda conseguiu encontrar uma solução eficiente que ainda assim teve relação com outras disciplinas, agregando muito ao nosso trabalho. Nós somos o grupo LS Olhos.